Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início à nossa celebração de hoje cantando: Me chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu ao final, eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que alegria nos reunirmos mais uma vez. Nós aqui na comunidade, vocês aí na sua casa, no trabalho. Eu não sei exatamente aonde você está, mas enfim, pela graça e pela misericórdia divina, estamos juntos, mesmo à distância, para celebrarmos. Antes de iniciarmos esta celebração, alguns avisos, apenas para que mais e mais irmãos recebam a notificação do Facebook e possam participar conosco desta celebração. Lembrando também que na quarta-feira, atendimento normal aqui em Xanxerê. O atendimento em Xanxerê não será mais no sábado, não é mais no sábado. É todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas. Para também dar a oportunidade àqueles nossos irmãos e irmãs que trabalham e depois do trabalho possam vir também para o atendimento da imposição de mãos e da cirurgia espiritual. Pois bem, agora já deu tempo do Facebook notificar os nossos amigos e também aqueles que querem participar desta missa. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha neste momento, pode colocar a sua intenção aí nos comentários do Facebook. Coloque aí a intenção pelas almas dos seus parentes já falecidos, e nós vamos colocar estas intenções sobre o altar. Tenho aqui algumas intenções, e como eu disse, você pode colocar a sua intenção aí nos comentários do Facebook. Vamos celebrar pela alma de Maria Verônica, minha mãe, pelo 10º mês de falecimento. Também pela alma de José Antônio, Roque Schlinklein, Afonso Schlinklein, José e Flordenila Zonato, Emerson Jorge Moraes, Albino João Guarani melhor. Então vamos repetir: Albino João Guarani, também Araci Antônia Guarani, Hilário Pilate, Junival Oliveira de Moraes. Meu irmão, minha irmã, vamos celebrar também pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos netos. Vamos rezar de uma forma toda especial pelas almas que se encontram esquecidas e abandonadas. Pelos nossos irmãos que no momento de desespero cometeram o deslize do suicídio. Vamos colocar todas estas intenções sobre o altar e pedir através das nossas simples e humildes orações que Deus conceda a todas estas almas o perdão, o descanso, a luz e a paz. Com estas intenções, nesta segunda-feira, na companhia de vocês
Iniciamos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrarei ao altar de Deus. Ao Deus que é a alegria da minha juventude. Fazei justiça a Deus e defendei a minha causa contra um povo ímpio. Livrai-me, Senhor, do homem iníquo e enganador. Vós que sois, ó Deus, minha fortaleza, por que me repelistes? E por que de andar triste, enquanto me aflige o inimigo? Enviai-me a vossa luz e a vossa verdade, para que elas me conduzam e me acompanhem até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Vou subir ao altar de Deus, ao Deus que é a alegria da minha juventude. Ó Deus, meu Deus, eu vos louvarei com a citra, e tu, porque estás triste, a minha alma, por que me afliges? Espero em Deus, pois ainda eu hei de louvar, a Ele que é a minha salvação e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vou subir ao altar de Deus. Ao Deus que é a alegria da minha juventude. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que criou o céu e a terra. Queridos irmãos e irmãs, este é o momento de nós nos reconciliarmos com Deus. Neste ato penitencial, pedir perdão das nossas culpas, faltas e fraquezas. E como fazemos em todas as missas de Requiem, vamos pedir também pelos nossos irmãos por quem celebramos esta missa, para que Deus conceda-lhes também o perdão, como nós imploramos sobre nós o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de ti, perdoe os teus pecados e te conduza à vida eterna. Amém. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor Onipotente e Misericordioso nos conceda o perdão, a absolvição e também a remissão dos nossos pecados. Amém. Ó Deus, volvei para nós o vosso olhar e dai-nos a vida. E o vosso povo se alegrará em vós. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. E concedei-nos a vossa salvação. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Dignai-vos afastar de nós, Senhor, as nossas iniquidades, a fim de merecermos ingressar de alma pura no vosso santuário, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vos pedimos, Senhor, pelos méritos de todos os vossos santos, especialmente daqueles cujas relíquias aqui se encontram, que vos digneis perdoar todos os meus pecados. Amém. Descanso eterno dai, Senhor, e a luz perpétua as ilumine. A vós, ó Deus, devemos dirigir o nosso louvor em Sião, a vós pagaremos os votos em Jerusalém. Descanso eterno dai, Senhor, e a luz perpétua as ilumine. Amém. Senhor, tende compaixão de nós.
Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Ó Deus, de quem é próprio compadecer-se sempre e perdoar, nós vos rogamos pelas almas dos vossos servos e servas, pelas quais celebramos esta missa, e que fizeste sair deste mundo. Não as deixeis cair nas mãos do inimigo, nem as esqueçais para sempre, mas ordenai aos santos anjos que as acolham e as introduzam no paraíso, a sua pátria. E assim, tendo posto em vós a sua esperança e fé, não venham a sofrer os castigos do inferno, mas entrem na posse da eterna glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que sendo Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo e por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhes pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Canto de aclamação do Santo Evangelho. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Levi, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Pela leitura deste santo evangelho sejam perdoados todos os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, vamos fazer a nossa pequenina reflexão. Como eu dizia,
na introdução desta Santa Missa. Hoje, segunda-feira, dia 20, estamos entre meio a duas grandes celebrações. A maior delas se deu ontem, porque celebramos no dia 19 Nossa Senhora de La Salette. E Nossa Senhora, com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, na hierarquia divina, está acima de qualquer santo, de qualquer apóstolo, de qualquer anjo e de qualquer arcanjo. Porque ao lado de Deus, à sua direita, está sentado Jesus. E à direita de Jesus está ninguém menos do que aquela que se dedicou a sua vida ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então amanhã, dia 21, nós celebramos São Mateus, evangelista. E como amanhã a missa é tridentina, e dentro da missa tridentina nós vamos celebrar a missa gregoriana, que é pela alma de uma única pessoa, então a liturgia não nos permite fazer uma explanação, por exemplo, a respeito daquilo que nós queremos fazer hoje. Por isso aqui e ao longo do dia, nos vídeos e nos áudios que eu enviei em nossos grupos, nos nossos grupos de orações, nos grupos das nossas comunidades, eu já adiantei aquilo que nós estamos fazendo neste momento, ou seja, que nós vamos falar agora sobre Levi, que depois trocou o nome para Mateus, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Pois bem, quem era Levi? Levi era um cobrador de impostos muito cruel, como todos os cobradores de impostos. E eles não eram bem vistos dentre a sociedade, porque todos acreditavam, e era o que realmente acontecia, porque dos impostos que eles cobravam, eles tinham uma porcentagem. O império lhes dava uma porcentagem. Logo, quanto mais impostos eles cobravam, mais eles ganhavam. Assim aconteceu com Bartimeu, assim aconteceu com Levi, que hoje nós conhecemos como Mateus. E ele era muito cruel. E como eu dizia, ele não era bem visto dentre a comunidade daquela época, porque todos acreditavam que ele era cruel justamente para que ele ganhasse mais e mais e mais dinheiro. Então, usando toda a sua crueldade, ele cobrava impostos e ninguém gostava dele, como também ninguém gostava de Bartimeu, o outro cobrador de impostos, que também levou Jesus para casa para jantar. Pois bem, passando Jesus ali nas proximidades de Cafarnaum, na coletoria, na alfândega, como queiram, no local onde na época se pagava os impostos e se cobravam os impostos, estava sentado em uma mesa justamente este Levi. E Jesus disse: Levi, deixa tudo o que estás fazendo e segue-me. E imediatamente ele largou tudo. Mas nós precisamos fazer uma pequenina ressalva a respeito desta situação. Levi largou tudo para seguir Jesus porque este já era o seu anseio, este já era o seu desejo. Então, quando veio o convite, pois Levi já havia ouvido falar muito de Jesus e as maravilhas que ele fazia em toda a região. Então ele ansiava em conhecê-lo, porém, sabendo quem ele era e o que ele fazia, ele tinha muito receio que ele não fosse bem-vindo a Jesus e aos seus discípulos. Mas eis que o convite veio. E Jesus disse, quando passava ali na coletoria: Levi, deixa tudo o que estás fazendo, vem e segue-me. E Levi ficou tão feliz com o convite de Jesus, e ele tinha muitas posses, era muito bem de vida. Eis que ele convida Jesus para ir para a sua casa. E Jesus aceitou o convite. Se Jesus o convida para segui-lo, por que não iria aceitar o convite para ir à casa de Levi? E aceitou. E Levi aproveitou para convidar todos os seus amigos, pois ele queria que até mesmo aqueles que eram indesejados, pelo povo, e principalmente pelos discípulos, seguidores de Jesus, que também tivessem a oportunidade de conhecer Jesus, e foi o que aconteceu.
E como nos narra o Evangelho, depois nós vamos falar um pouquinho da vida de Mateus, mas vamos nos ater agora ao Evangelho. Como narra o Evangelho, então Jesus foi à casa de Levi, Levi convidou todos os amigos que pôde e fez um grande banquete. E quando lá estavam jantando, eis que os fariseus, aqueles mesmos que sempre seguiam Jesus, aqueles que ficavam espiando, igual aquelas pessoas que nos cuidam, que ficam nos vigiando para ver se a gente comete um deslize, se a gente fala alguma coisa que eles possam entender segundo aquilo que eles querem entender. A mesma coisa acontecia com os fariseus, sempre à espreita, espiando, e eles não perderam a oportunidade quando viram Jesus na casa de Levi, e lá todos os amigos e familiares de Levi. E eis que eles vão até os discípulos: como pode o vosso mestre, que faz tantas maravilhas, que dizem por aí que é o Filho de Deus, se sentar na mesa com esses cobradores de impostos, com esses publicanos? E eis que Jesus, que tudo enxerga e tudo ouve, ouviu a pergunta, levantou-se, pediu licença a todos que ali estavam, se aproxima da entrada da porta e responde aos fariseus: não é o são que precisa de médico, mas sim quem está enfermo. E eu não vim aqui para converter o justo, porque o justo não precisa de mim, ele já está convertido. Então esta passagem do Evangelho nós conhecemos muito bem, porque ela é muito usada principalmente por nós quando nós justificamos a Santa Eucaristia aos separados. Jesus disse, e Mateus escreveu, que ele não veio para curar o são, e sim aquele que estava enfermo, que ele não veio para converter o justo, e sim o pecador, aquele que precisava da conversão. Então nós usamos esta passagem porque nós aqui, missionários da Sagrada Família da Igreja Conservadora, não negamos a comunhão a ninguém. Não nos cabe medir os pecados. E sim, quando alguém vem receber a comunhão que é reparadora, restauradora e reconciliadora, ela deve ser dada, porque nós sacerdotes não temos e não devemos ter o poder de impedir as pessoas de chegar a Jesus, e muito menos de impedir que Jesus chegue às pessoas. Pois bem, dito isso, logo nós vamos voltar aqui ao Evangelho de São Mateus. Mateus foi o primeiro a escrever a respeito de Jesus. Jesus, aproveitando toda a astúcia, todo o conhecimento, porque Mateus escrevia tudo aquilo que ele fazia. Ele precisava anotar nos livros os impostos para saber quanto cabia ao império e também quanto ele tinha a receber de porcentagem. Logo, ele era muito culto, inteligente, sabia ler e escrever muito bem. Jesus, aproveitando estes dotes, estes dons de Levi, ainda na época, que depois veio a se chamar então Mateus. Deixa eu falar uma coisa a respeito da troca de nome. É compreensível, e na época era uma prática, quando você mudava de vida, quando havia uma transformação na sua vida, você também trocar de nome. Aconteceu com Saulo, que se chamava Saulo, e depois passou a se chamar Paulo, que nós conhecemos hoje como apóstolo São Paulo. Aconteceu também com Simão, o primeiro que Jesus chamou. Neste mesmo Evangelho, capítulo 10, verso 2, Jesus vai dizer, segundo as palavras de São Mateus, que ele chamou primeiro a Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Então Simão também mudou o nome para Pedro. E Levi, como este nome era muito conhecido entre os publicanos e entre o povo de quem por anos e por décadas ele cobrava impostos, eis que ele também resolve mudar de nome e passa a se chamar Mateus. Então, a partir de agora, nós vamos esquecer o Levi, o velho homem, o cobrador de impostos, aquele homem carrasco, terrível, e vamos lembrar apenas de Mateus, aquele homem que Jesus chamou para ser um novo homem. Pois bem, então,
Jesus pede a Mateus que ele vá anotando todas as situações. Por quê? Porque Jesus, quando ascendeu ao céu, queria levar todos aqueles rascunhos juntos para lembrar do que ele fez? Não, porque ele sabia muito bem que 2000 anos depois nós estaríamos aqui com a Bíblia na mão, falando justamente do Evangelho e do primeiro Evangelho que foi escrito. Então, o que foi que aconteceu? Mateus começou a prestar atenção em tudo. Ia com Jesus aonde Jesus ia e fazia as suas anotações. E começou a escrever nos pergaminhos este livro que nós temos, que ele mesmo deu o nome de Evangelho. Então, se hoje nós temos os 4 evangelhos, a saber, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e que tem este nome é graças a Mateus. Ele deu este nome, e o que significa Evangelho? A narrativa da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua passagem terrena. Isto significa Evangelho, nome que foi dado pelo próprio Mateus. Pois bem, então Mateus escreveu, e depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro a usar este Evangelho foi também um apóstolo, Bartolomeu. Depois que Jesus morreu, que foi crucificado e ressuscitou, decidiram eles a fazer aquilo que Jesus havia pedido, que fosse de 2 em 2, fundar comunidades, batizar e curar as pessoas. E Bartolomeu conversa com Mateus, porque sabia que ele tinha tudo anotado, e pede uma cópia. E Mateus então passa alguns dias copilando. Não tinha copiadora, não tinha xerox, não tinha scanner naquela época, né? Não tinha nem telefone para fazer um print das anotações. Então, eis que Mateus se dedica e faz uma cópia para que o seu amigo, também apóstolo Bartolomeu, pudesse levar consigo. E assim ele foi copilando, para que todos tivessem. Por isso que no início do Novo Testamento está justamente o primeiro livro que foi escrito pelo antigo Levi e o novo Mateus. Pois bem, Mateus também, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição, seguiu o caminho com o Bartolomeu e os demais apóstolos e foi para a Arábia e para a Pérsia. E eis que lá ele foi muito perseguido pelos sacerdotes, os mesmos fariseus de sempre. Ele foi preso, arrancaram os seus olhos. Mateus teve os seus olhos arrancados. E também foi jogado no calabouço, porque ele seria oferecido em sacrifício aos deuses pagãos. Pois bem, e eis que enquanto ele estava preso, tal qual havia já acontecido com Pedro e Silas, acontece também com Mateus. O anjo do Senhor o visita, restaura a sua visão, dá-lhe olhos novos para que ele pudesse ver e liberta ele daquele calabouço. E eis que ele vai para a Etiópia, e lá também não foi diferente. Por conta das suas pregações, por conta do seu trabalho missionário e por conta das missas que ele celebrava, ele curava e convertia muitas pessoas. E eis que os sacerdotes também na Etiópia, junto com feiticeiros, resolvem então prendê-lo mais uma vez, a mando do rei Itago. Então eles prendem ele e depois o libertam para que pudessem vigiá-lo. E ele continua então as suas pregações e começa a celebrar as missas na Etiópia. E ele conseguia atrair grande multidão de fiéis. Em uma destas celebrações, por conta do rei Itago não alcançar aquilo que ele queria, eis que ele manda que os soldados o procurem e aonde fossem encontrá-lo, que o matassem. E sabe o que aconteceu com o antigo Levi, o novo Mateus, o apóstolo, o seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele foi morto
enquanto ele celebrava uma missa. Então eu fiz apenas um pequeno tópico da vida de Mateus, porque muitas das informações sobre santos, sobre evangelistas e apóstolos, nós não temos, né? Então nós temos que buscar a história que está por trás da história, e eu gosto muito disso. Pois bem, depois que nós conhecemos um pouquinho da história deste evangelista, eu quero dar uma rápida passada neste evangelho que ele escreveu. Em seu capítulo 1, é o único dos evangelistas que faz a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pegarmos aqui, capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar aqui: o Messias realizava as promessas de Deus. O livro da origem de nosso Senhor Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão, filho de Isaac, Isaac foi filho de Jacó, Jacó, e assim por diante. Ou seja, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a sua descendência. Ele é o único dos evangelistas que faz esta genealogia. E o Evangelho de São Mateus, por isso que é justamente o primeiro, ele é assim um dos mais completos. Os outros evangelistas, Marcos e Lucas, não conheceram Jesus. Eles escreveram segundo aquilo que eles ouviram. Lucas ouviu de Maria o que ele escreveu, pois Paulo havia prometido a Maria que voltaria para conversar com ela e ouviria dela toda a história de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele foi preso, ele foi para Roma e não pôde mais se encontrar com Maria, eis que ele pede a um dos seus fiéis escudeiros, justamente o médico Lucas, lá da Grécia, o grego Lucas, que ele converteu ao cristianismo, que fosse conversar com Maria e pedisse então, já que ele estava impossibilitado, que Maria contasse toda a história para Lucas. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de São Lucas, podemos dizer também que é o Evangelho de Maria, porque foi Maria que contou toda a história de Jesus para São Lucas, que depois vai nos escrever também os Atos dos Apóstolos. O Evangelho de São João destaca principalmente os 7 grandes milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no Evangelho de São Mateus tem 2 peculiaridades. No capítulo 5, ou seja, a partir do capítulo 5, acontecem 3 momentos muito importantes. O primeiro deles é o sermão da bem-aventurança, o sermão da felicidade, né? Como queiram, aonde Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles também que são perseguidos, e assim ele continua. Depois, na sequência, ele nos diz que quando nós jejuamos, quando nós fazemos penitência, que nós não devemos subir num palanque em praça pública para gritar para todos aquilo que nós estamos fazendo. Ele pede que nós nos fechemos no segredo do nosso quarto e façamos todos uma santa e justa oração. E quando nós jejuamos ou jejuarmos, fizermos penitência, que a gente se arrume, que a gente arrume o cabelo, que a gente passe uma água no rosto, para que ninguém perceba que a gente esteja pálido. E na sequência, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Aí segue a narrativa até a crucificação de Jesus. Teríamos ainda muitas e muitas coisas para falar a respeito deste evangelista São Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos. Mas acredito que já esteja com o tempo, porque conhecemos um pouquinho da história de Levi, cobrador de impostos, que muda de nome para mudar de vida, segue Jesus e se torna o primeiro evangelista a escrever sobre a vida de Jesus. O primeiro a observar tudo o que acontecia com Jesus e fazer suas anotações. E quando tinha tempo, para sempre seja louvado. Juntos professemos a nossa fé. Creio em
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só Filho nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Canto de ofertório. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer os passos de meu viver, meus caminhos, meus sofrer. A tua ternura, Senhor, vem abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que é bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor. Vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando nova canção, de esperança e de paz. Recebei a unidade santíssima esta oração que vos oferecemos, em memória da paixão, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo nosso Senhor, em louvor da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, dos santos cujas relíquias aqui estão e de todos os santos, que esta oração seja para eles motivo de honra e para nós a causa de salvação, e que se digne interceder por nós no céu, aqueles cuja memória celebramos na terra, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e também o vosso sacrifício seja favoravelmente aceito por Deus Pai Onipotente. Que o Senhor receba de tuas mãos este sacrifício, para louvor e glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Querido Pai, neste momento mais uma vez te recomendamos as almas que seguem: Maria Verônica, José Antônio, Roque Schlimplein, Afonso Schlimplein, José e Flor de Lila Zonato, Emerson Jorge Moraes, Albino João Guarani, Araci Antônia Guarani, Hilário Pilate, Jonival Oliveira de Moraes. Também queremos te recomendar todas as intenções que foram deixadas nos comentários do Facebook e das redes sociais. Queremos também te recomendar, querido Pai, neste momento, as almas dos nossos avós, dos nossos pais, do esposo, da esposa, dos filhos, dos netos, as almas que se encontram esquecidas e abandonadas, e daqueles nossos irmãos que no momento de desespero cometeram o deslize do suicídio. Por eles e por todos os que repousam em Cristo, nós nos pedimos, Senhor, concedai-lhes o lugar de refrigério da luz e da paz, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Para o alto os corações. Já os temos voltados para o Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e necessário. Na verdade é justo e é necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em toda parte. A vós, Santíssimo Senhor, Pai onipotente e eterno Deus,
por meio de Cristo nosso Senhor. Por ele louvam os anjos a vossa majestade, adoram as dominações, tremem as potestades, e cantam numa exultação aos céus as virtudes dos céus. E juntamente com os bem-aventurados serafins, aos seus cânticos vos pedimos. Deixai que se unam as nossas vozes para cantarmos em súplice e louvor. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. E reconhecendo que sois verdadeiramente santo, Pai clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, humildemente vos rogamos e pedimos que vos digneis aceitar e abençoar estes dons e estas dádivas, estas oferendas santas e imaculadas. Em primeiro lugar, vos oferecemos em favor de vossa Santa Igreja Católica Apostólica Conservadora. Dignai-vos dar-lhe a paz e protegê-la em todos os recantos do mundo, mantendo-a sempre unida e governando-a. Também vos oferecemos em favor deste vosso servo que vos celebra, de nosso bispo D. Darcy, demais bispos, padres, diáconos, seminaristas, e de todos os que vivem na verdadeira doutrina e guardam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, também dos vossos servos e servas que nos acompanham neste momento pelas redes sociais, cuja fé conheceis e cuja devoção vos é manifesta. Em favor deles vos oferecemos, ou eles próprios oferecem esse sacrifício de louvor em favor de si próprios e de todos os seus, para a redenção de suas almas e para obterem a salvação e segurança que esperam. A vós dirigem as suas preces, ó eterno Deus vivo e verdadeiro. Unidos na mesma comunhão, veneramos em primeiro lugar a memória da gloriosa e sempre Virgem Maria, Mãe do Filho de Deus e Senhor nosso Jesus Cristo, e também a memória dos vossos santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago Maior, João, Tomé, Tiago Menor, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisóstomo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sejamos fortalecidos, sempre com o socorro de vossa proteção, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oblação, Senhor, que nós, vossos servos, de união com toda a vossa família, vos apresentamos. Também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os seus pecados. Dignai-vos aceitá-la de bom grado, fazei que decorram de vossa paz todos os dias de nossa vida, e preservai-nos da eterna condenação, e enumerai-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oração a Deus, dignai-vos abençoá-la, recebê-la e aprová-la plenamente, tornando-a perfeita e digna de vos agradar, e fazei que ela se torne para nós o corpo e o sangue de vosso diletíssimo Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo. Na véspera de sua dolorosa paixão, ele mesmo tomou o pão em suas mãos santas e veneráveis, e erguendo os olhos aos céus para vós, ó Deus, seu Pai onipotente, deu-vos graças, abençoou e o deu a seus apóstolos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este é o meu corpo que é dado por vós. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. De igual modo, após a ceia, tomou também este preciosíssimo cálice em suas mãos santas e veneráveis. Deu-vos novamente graças,
abençoou e o deu a seus apóstolos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, mistério de fé, que será derramado por amor de vós e de todos os homens, para a remissão dos pecados. E todas as vezes que isto fizerdes, façam como eu vos ensinei. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Canto pós-consagração. Sempre em toda parte, conosco está o Senhor. Vida, caminho e verdade, conosco está o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Fala palavras de vida, conosco está o Senhor. Deixa-nos comprometidos, conosco está o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, mais uma vez, dos vossos servos e servas por quem celebramos esta missa. Lembrai-vos, Senhor, de todas as intenções que foram colocadas nos comentários do Facebook, pelos nossos irmãos e irmãs, que mesmo de casa acompanham esta celebração. Lembrai-vos também da vossa serva Maria Verônica, José Antônio Roque Schlimplein, Afonso Schlimplein, José e Flor de Mila Zonato, Emerson Jorge Moraes, Albino João Guarani, Araci Antônia Guarani, Hilário Pilate, Junival Oliveira de Moraes. Lembrai-vos também, querido Pai, dos nossos avós, dos nossos pais, do esposo, da esposa, dos filhos, dos netos. Lembrai-vos, querido Pai, também das almas que se encontram esquecidas e abandonadas e sofrem com a falta das nossas orações. Lembrai-vos também daqueles irmãos e irmãs que no momento de desespero cometeram o deslize do suicídio. Por eles e por todos os que repousam em Cristo, nós vos pedimos, Senhor, concedai-nos o lugar de refrigério da luz e da paz, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. E embora pecadores nós, vossos servos, nutrimos esperança de alcançar a vossa infinita misericórdia. Dignai-vos conceder um lugar entre os vossos santos apóstolos e mártires, como João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Felicidade Perpétua, Ágata, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e com todos os vossos santos, admiti-nos, benigno Senhor, ao seu consórcio, não em vista de nossos méritos, mas por vossa bondade e por Cristo nosso Senhor. Amém. Por ele, Senhor, não cesseis de criar, santificar, vivificar e abençoar todos estes dons para nos conceder. Por ele, com ele e nele, recebei, ó Deus Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedecendo às ordens do Senhor e instruídos pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos rezar aquela oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Livrai-nos de todos os males passados, presentes e também dos futuros. E pela intercessão da bem-aventurada Mãe de Deus, a gloriosa e sempre Virgem Maria, dos bem-aventurados apóstolos Pedro, Paulo e André e todos os santos, concedei-nos propícia paz em nossos dias, e que com o socorro de vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e seguros de toda a perturbação, pelo mesmo Cristo nosso Senhor, vosso Filho, que sendo Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. E com o teu Espírito. Esta mistura sacramental do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós que a vamos receber um penhor de vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Dai-lhes o descanso. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Dai-lhes o descanso. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Dai-lhes o descanso eterno. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vós que por vontade do Pai, cooperação do Espírito Santo, destes a vida ao mundo com a vossa morte, pelo vosso corpo e sangue sacratíssimos, livrai-nos de todos os nossos pecados e de quaisquer males. Fazei que preservemos sempre intimamente afeiçoados aos vossos mandamentos, e que nós nunca nos separemos de vós, ó Deus, que viveis e reinais com o mesmo Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tomarei o pão do céu e invocarei o nome do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Indulgência, absolvição e remissão dos vossos pecados, conceda-vos o Senhor onipotente e misericordioso. Amém. Eis o mistério da fé, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Tenha piedade de nós. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, Mas dizei uma só palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, Mas dizei uma só palavra, minha alma será Senhor, salva. eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas dizei uma só palavra, minha alma será salva. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha neste momento aqui pelas redes sociais, faça agora a sua comunhão espiritual. Comungue por você e também por seus familiares já falecidos. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a vossa alma para a vida eterna. Amém. Canto de comunhão. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missando teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, falar do teu Filho às nações, viver como ele viveu, missão do teu povo
tua alma para a vida eterna. Fazei, Senhor, que guardemos em alma pura o que recebemos em nossa boca, e que este alimento temporal se nos torne remédio celestial. Senhor, eu comi do vosso corpo e bebi do vosso sangue. Fazei que eles me absorvam intimamente. Não deixeis que permaneça mancha alguma de pecado em mim, que fui alimentado com sacramentos tão puros e santos, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Agrade-vos, ó Santíssima Trindade, a homenagem deste servo. Concedei que se torne aceito a vós o sacrifício que na minha indignidade ofereci a vossa majestade. Por vossa misericórdia, fazei-o digno de atrair a vossa graça sobre nós e também sobre todos os vossos servos e servas já falecidos, por quem vos ofereci este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Continuação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio existiu o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Desde toda a eternidade ele estava com Deus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada foi feito de tudo que foi criado. A vida estava nele, esta vida que é a luz dos homens. É a luz que brilha entre as trevas, e as trevas não quiseram compreender. Houve um homem enviado por Deus, chamava-se João Batista. Ele veio servir de testemunha a fim de testemunhar em favor da luz, para que todos os homens tivessem por meio dele a fé. Não era ele a luz, mas veio testemunhar em favor da luz. E o Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava neste mundo que Deus criou por meio dele, e o mundo não o quis reconhecer. Ele veio habitar entre os seus, e os seus não o quiseram receber. Mas todos os que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E são aqueles que creram nele, que nem nasceram no sangue, nem de uma vontade carnal, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que o Pai deu a seu Filho unigênito, cumulando de graças e de verdade. Demos graças a Deus. E assim, queridos irmãos e irmãs, acabamos de celebrar esta missa que celebramos pelas intenções que vocês deixaram aí nos comentários do Facebook, pelas intenções que apresentamos no altar, e especialmente pelos nossos avós, pais, esposo, esposa, filhos, netos. Rezamos também, como é nossa obrigação rezar, pelas almas que se encontram esquecidas e abandonadas. Rezamos também por aqueles nossos irmãos e irmãs que no momento de desespero cometeram o deslize do suicídio. Meu irmão, minha irmã, convido você agora para juntos rezarmos a oração às almas do purgatório. Almas santas e benditas do Senhor, vós que estáis na intimidade de Deus nosso Pai, e ansiosas aguardais a hora abençoada em que as portas do céu se abram para vós. Ouvi a nossa súplica,
Vós que no convívio com os homens experimentastes as angústias e as aflições desta terra, e hoje estáis na expectativa de gozar da mais plena felicidade da vossa união com Deus. Pedi ao Pai alívio para os nossos sofrimentos e coragem para prosseguirmos em nossa caminhada rumo à casa do Pai. Vós que nesta vida colocastes a vossa mão trêmula e fraca na mão forte e segura de nosso Senhor Jesus Cristo, e caminhastes lado a lado com Ele através dos anos de vida terrena, e hoje estais na feliz companhia do nosso Salvador, junto ao Pai. Fazei que o coração de Jesus infunda confiança e paz em nosso coração, ilumine o nosso espírito com a sua divina sabedoria, para que possamos caminhar tranquilos nas estradas tortuosas desta vida, até nos juntarmos a vós no banquete celeste, com a Virgem Maria e todos os santos, almas santas e benditas. Rogai a Deus por nós, que rogaremos a Deus por vós. Almas santas e benditas. Rogai a Deus por nós, que rogaremos a Deus por vós. Almas santas e benditas. Rogai a Deus por nós, que rogaremos a Deus por vós. E assim, queridos irmãos, com alegria no coração, com o dever da missão cumprida, celebramos mais uma missa por aquelas almas que tanto precisam das nossas orações. Agradeço a irmã que celebrou conosco, e especialmente a você, meu irmão e irmã, que sempre celebra conosco, sempre que possível, está aqui nos fazendo companhia, não nos deixa sozinhos aqui para celebrar. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. A você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter celebrado conosco. Me resta pedir que Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe, que te conceda a graça do bom sono e do descanso e uma ótima semana. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, pela intercessão de São Mateus, desça sobre ti, tua família, tua casa e tudo que te pertence. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, bom descanso e até amanhã. Canto final. Dai-nos a bênção.